É Cristo chamando, chama por ti e por mim. Graças a Deus, estamos juntos nesta manhã de quarta-feira, hoje 3 de outubro. Hoje comemora-se o dia do dentista, o dia das abelhas e também o dia do petróleo brasileiro. Nós que fazemos o programa Opção para a Vida, parabenizamos a todos os dentistas, a todos os que trabalham e que lidam com as abelhas, né? Trabalham com apicultura, e também lembrando que nós hoje celebramos o dia do petróleo brasileiro. Diante de tantos escândalos pelos quais o nosso país tem sofrido, um deles que tem sido realmente muito, trouxe muitos transtornos através da Lava Jato, foi o escândalo, né, da Petrobras, né? E nós precisamos de orar para que a situação realmente se normalize, até porque a gente que consome tudo que você tem na sua casa ou põe em sua mesa é transportado pelo petróleo, né? A gasolina, né? E a gasolina está subindo todo dia, né? Precisamos de orar para que Deus reverta este quadro, mude esta situação. Por isso, nestas eleições, inclusive nós vamos ter em nossa igreja, tivemos no dia 6 para o dia 7 de setembro a primeira vigília, vamos ter agora uma segunda vigília no dia 6 de outubro, no próximo sábado, vamos começar às 20 horas, é uma meia vigília, vamos começar às 20 horas e estaremos orando até às 0 hora, né? Até 1 hora da manhã, melhor diria. Então, queremos convocar os irmãos que moram em Campina Grande, que quiserem estar em nosso templo, Igreja do Calvário, situada à margem do Açude Velho, no início da Avenida Brasília. Estaremos ali de joelhos, uma meia vigília do sábado para o domingo, a partir das 20 horas. É uma meia vigília, até 1 hora da manhã, orando exatamente pelas eleições, né? Para que Deus oriente, para que Deus realmente faça com que quem for eleito seja realmente a pessoa escolhida, né, para dirigir os destinos desta nação, tanto governadores de toda a federação, deputados estaduais, federais, senadores, enfim. Em maior instância, o presidente, ou aquela, ninguém sabe, né? Portanto, nós estamos trazendo hoje a conclusão desta mensagem que tem como tema, o título, Em quem o cristão deve votar. E a gente está trabalhando em cima da nossa convicção, da nossa fé, de acordo com a palavra de Deus, né? Citamos alguns exemplos como Daniel, como o próprio José do Egito e Moisés, homens que realmente dirigiram, que governaram, né, o momento em que eles tiveram a dianteira da nação de Israel, deve servir de referenciais, de exemplos para aqueles em quem nós acreditamos que podem realmente ser pessoas que dirijam, né, que tragam um futuro, né, esperançoso para toda a nação brasileira, para todos os cidadãos. E nós vamos orar mais uma vez nesta oportunidade, né? Não é nunca muito a gente orar, não é nunca muito a gente orar, sempre orarmos para que Deus atenda o nosso clamor. A palavra de Deus diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Jeremias 33, versículo 6. Vamos orar? Pai, nós queremos mais uma vez, nesse momento decisivo, em que nós estaremos escolhendo os nossos futuros representantes, para que tu derrames luz nas mentes, nos corações de todo cidadão, principalmente daqueles que se chamam pelo teu nome, aqueles que invocam o teu nome, aqueles que se tornaram convertidos ao cristianismo, ao evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabemos que quem for eleito será o presidente de todos os brasileiros, não será apenas de alguns, será de todos. E é por isso mesmo que nós te pedimos que, mediante a nossa convicção e o nosso posicionamento, nós saibamos votar, saibamos realmente passar esta confiança, esse voto de confiança àqueles que nós legitimamos como aqueles que realmente vão ser representantes também nossos, como cristãos. Portanto, ouve a nossa oração,
ouve o nosso clamor. Abençoe a nossa nação brasileira, que nesse próximo dia 7 do mês vigente estará escolhendo os futuros dirigentes desta nação, os futuros governantes desta nação. Tem misericórdia, ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração, abençoa a nossa pátria. É o que nós te pedimos mais uma vez, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Fiquemos com a conclusão, a última parte desta mensagem, em quem o cristão deve votar. Daniel foi lançado na cova dos leões. Mas naquela noite o rei Dário não conseguiu dormir, deu uma insônia no rei, porque ele estava apreensivo, preocupado com a situação física, com a integridade física do rei. O rei estava preocupado com a integridade física de Daniel. E não dormiu. De manhã cedo foi lá onde havia sido colocado Daniel na cova dos leões famintos. E diz o texto que ele se aproximou e disse: Daniel, lá do lado de fora da cova, dá-se o caso do Deus a quem tu continuamente serve, tenha te livrado dos leões. E Daniel simplesmente respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano algum. Portanto, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova dos leões, e assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Convicção, fé, compromisso, coerência. É isso que o povo de Deus precisa, é isso que nós como cristãos precisamos para respondermos esta pergunta: em quem o cristão deve votar? Convicção como este homem? Em quem o cristão deve votar? Como Daniel, não abriu mão, ele foi firme, ele disse: eu não abro mão das minhas convicções nesse Deus. Pode me colocar nessa cova, como em outra situação, foi aquecida uma fogueira, e foi aquecida 7 vezes mais, aí no reinado de Nabucodonosor, aquele que não se curvasse diante do ídolo que ele havia erigido, ao toque das trombetas, da gaita, de fole, do som de instrumento de percussão, aquele que não se curvasse diante daquele ídolo, seria lançado numa fornalha aquecida 7 vezes mais. Em outra situação, por convicção, o rei perguntou a Nabucodonosor: você sabe o que é que você vai sofrer? Você vai para dentro de uma coivara aquecida 7 vezes mais. Quem é o Deus que vai te livrar? Eles responderam: ó rei, se o Deus a quem nós continuamente quiser nos livrar, nos livra, e vai nos livrar. Se ele não quiser, saiba tu, ó rei, que nós não vamos nos curvar diante desse ídolo, dessa imagem de escultura, não. Convicção, irmãos, convicção. Então nós precisamos de imaginar em um candidato que ele seja uma pessoa que tenha pelo menos uma aparência, pelo menos se pareça com homens como Daniel, que tenha realmente uma posição, uma postura como essa de Daniel, ficha limpa. E o resultado foi esse: Daniel saiu são, ileso e salvo de toda aquela trama. Amém? Eu acredito, irmãos, que é assim que nós devemos votar, em pessoas que mereçam e tenham a dignidade da gente depositar confiança. Amém? Vamos a um segundo exemplo. Por causa do tempo eu tenho que correr. Em quem o cristão deve votar? Baseado nesses textos. Como cristão, devemos dar um voto de confiança a um outro exemplo de um homem que tenha temor a Deus. A exemplo de um homem chamado José do Egito.
o qual foi vendido por seus irmãos, sabem por quê? Por inveja. Sabe, irmãos, a inveja sempre persegue aqueles que procuram realmente fazer a coisa certa. Eu diria que a inveja é uma arma de fracassados, de covardes, que não tem condições nenhuma de realmente fazer aquilo que quem na sua simplicidade, e às vezes até desde o berço, já traz isso do berço, é da índole da pessoa, a honestidade, a confiança, a postura de uma pessoa de um bom caráter. E quem não tem essas qualidades ou essas aptidões, passam a invejar. Foi o que aconteceu com os irmãos de José. Então venderam o moço como escravo, simularam depois para o seu pai Jacó que ele tinha sido comido por uma fera lá no deserto, mas venderam aos ismaelitas. Ele lá foi vendido, levado para o Egito, lá foi parar na casa de uma autoridade que era uma das pessoas de confiança de Faraó, chamado Potifar. A história é um pouco longa, mas eu queria resumidamente dizer para vocês, ou lembrar apenas, que por causa da inveja dos seus irmãos, aquele moço, ele recebeu todas as honras merecidas por causa da sua integridade moral. Chama a atenção de vocês. Essa é uma das aptidões que nós devemos ver em alguns, ou naqueles que a gente pretende eleger ou elegê-los para serem representantes nossos. E aí, esse homem, na sua simplicidade, na sua vida simples, um dia se viu tentado a trair o seu patrão. É que José era um moço certamente bonito, vistoso, era um moço forte, corpulento, e a mulher de Potifar botou os olhos no rapaz, e diz lá em Gênesis capítulo 39, versículo de 1 a 23, que essa mulher todos os dias fazia uma proposta para se deitar com ele. No dizer popular hoje, vamos ficar, fica comigo, meu marido não está em casa. E ela, de tanto persuadi-lo, um dia tentou inclusive simular e forjar uma trama. Mandou os seus servos saírem de lá de dentro do seu aposento principal, ficou só ele e mandou chamar José. E quando José veio, fez aquela proposta. Ela fazia todos os dias, no dizer popular, ela dava uma cantada naquele rapaz. Mas eu chamo a atenção de vocês para o comportamento desse moço. Observem que aquele rapaz, não obstante sofrer todos os dias essa proposta indecente, lá no livro de Gênesis, no capítulo 39, eu chamo a atenção dos irmãos e dos amigos para a atitude desse moço, o comportamento desse rapaz. Versos de 1 a 23. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José. Observe essa expressão: o Senhor era com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e que todo o que ele fazia, o Senhor fazia prosperar em suas mãos, José achou graça a seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Só toma conta de tudo, você aqui manda e desmanda. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha na casa e no campo. E deixou tudo que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser o pão que comia. E José era formoso de aparência,
e formoso à vista. E aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo, eu quero te possuir, eu quero ser possuída por você, vamos ter um momento de prazer, vamos transar. Porém, preste atenção, ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe o que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Irmãos, o que é que a gente vê aqui? Sabe o que é que a gente vê aqui? Temor a Deus. Temor a Deus. São poucos ou quase ou raramente a gente encontra candidatos fazendo essa assertiva, buscando Deus em primeiro lugar. Como disse Jesus: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quase nenhum ou quase ninguém tem se posicionado assim. E quem o cristão deve votar? Em quem tenha convicções como esse José do Egito. Eu vou dizer aqui uma coisa para vocês aqui, que em época de política, há determinados candidatos que vestem camisa de todo o time. É do Flamengo, é do Sport, é do Náutico, é do 13, é do Campinense, é do Corinthians. E ninguém sabe qual é o time que ele defende. Ele veste a camisa de todo mundo. Para quê? Para ganhar voto. Esse tipo de comportamento, irmãos, não casa com quem tem convicções enraizadas, abalizadas, fundadas, alicerçadas em homens como este exemplo de José. José fugiu de uma traição. Sabe por quê? Simplesmente por temor a Deus. Somente, não tem outra explicação para dar. Veja as suas palavras quais foram. Ele disse: olha, tudo que tem nessa casa, o meu Senhor colocou nas minhas mãos. Somente em ti eu não posso tocar, porque você é mulher, você é casada, você é esposa dele. Ele me vedou isso aí, eu não posso tocar em você. E ela assim mesmo simulou que ele tinha forçado, por isso José foi preso. Mas a Bíblia diz que lá na prisão o Senhor era com José. O seu candidato tem revelado alguma convicção em quem você pensa em votar, seja para deputado federal, seja para deputado estadual, seja para governador, seja para senador, seja para presidente? Qual é a posição, qual é a postura deste homem? Ele transmite segurança? Ele passa isso para você? Ele tem o temor a Deus? Ele tem buscado a Deus em primeiro lugar? Deus está acima de tudo? Deus é colocado como buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E em último lugar, em quem o cristão deve votar? O último exemplo, eu podia citar muitos outros exemplos, mas eu escolhi esses três aqui, depois de orar e pedir direção de Deus. E esse último aqui, que eu quero deixar, é o exemplo de Moisés. O candidato, ou os candidatos, eles devem apresentar um projeto, um plano. Tem que ter alguma coisa realmente que seja convincente. Não é tomar lá da cá, não é negociar como quem está vendendo banana na feira. Se você votar em mim, eu vou lhe dar isso. Se você votar em mim, eu vou lhe dar tal cargo. Se você votar em mim, você vai ter tal ministério, ou tal emprego. Você vai ter essa vantagem. Pensa. Lá no livro de Gênesis, no livro de Êxodo, capítulo 18. E eu vou ler esse texto para terminar. Êxodo capítulo 18, versos 13 a 27.
Diz a palavra de Deus que Moisés, quando estava à frente do povo de Israel, capítulo 18, versos 13 a 27, ele amanhecia o dia e anoitecia, resolvendo os problemas, as causas do povo e das famílias. E aconteceu que ao outro dia Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés, olha aqui a experiência de um homem vivido, de um homem experiente, de um homem de cabelos grisalhos. Por isso que é bom a gente ouvir a experiência dos mais idosos. Vendo, pois, o sogro de Moisés, tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isso que fazes, que tu fazes? Porque te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde. Então disse Moisés a seu sogro: é porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti, tu só não podes fazer. Eu vou dizer aqui uma coisa para vocês. Esse conselho do sogro de Moisés é o que eu e você vive no dia a dia. Todos aqui estamos aqui, a maioria somos pais e mães de família. É difícil, é complicado a gente dirigir uma família composta às vezes de 2 filhos, ou de 3 ou meia dúzia de filhos. Imagine uma nação. Não é coisa fácil, não. Não é coisa fácil, é complicado agradar a gregos e a troianos. É por isso que a gente às vezes vê quando um desses governantes ou mandatários assume o poder, eles, quando começam o mandato, tudo com o rostinho meio, né, a pele meio lisa, quando termina está cheia de ruga, os cabelos ficam logo brancos, envelhece rapidamente de tanto esquentar o juízo, de tanta bronca, de tantos problemas. Então o sogro de Moisés estava vendo isso. Você não vai aguentar, isso é muito complicado, é difícil. Tu só não podes fazer isso. Ouve agora, pois, a minha voz, e eu te aconselharei, e Deus será contigo. Se tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as coisas a Deus, e declara-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. E tu, dentre todo o povo, procuras homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorias, por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. E seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem, assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Se isto fizeres, e Deus te mandar, poderás então subsistir, assim também todo este povo em paz virá ao seu lugar. E Moisés deu ouvidos à voz do seu sogro e fez tudo quanto tinha feito. Deixamos este último exemplo aqui para dizer uma coisa a vocês. Não deposite a sua confiança, não deposite a sua fé, que esse candidato, seja deputado federal, seja deputado estadual, seja governador, seja senador, seja presidente, ele vai resolver os problemas da nação. Ele tem que montar uma equipe. Ele tem que colocar homens que realmente possam assessorá-lo, possam auxiliá-los, possam ajudá-los. Agora você pensa em quem deve o cristão votar. É num candidato que ele vai fazer um balcão de negócio, toma lá, dá cá. Olha, se você me apoiar, eu vou te dar tal cargo, eu vou te dar tal ministério, eu vou te dar tal... Irmãos, não é assim. O sogro de Moisés disse: olha, separa homens de 100, de 50, de 10, homens que tenham habilidade, homens que tenham realmente condições de lhe ajudar a resolver os problemas deste povo, como nós podíamos dizer,
quem for eleito, ou aquele que for eleito, precisa de ter uma equipe realmente qualificada. Não é um mané qualquer, não é um Zequinha da vida não, que vai ficar ocupando determinadas pastas e cargos em determinados setores, nos órgãos governamentais. Tem que ser pessoas habilitadas, pessoas realmente que saibam o que vão fazer. Foi isso que o sogro de Moisés disse para ele. E eu deixo esse último exemplo, e insisto nessa pergunta: em quem o cristão deve votar? Veja como é que está se comportando esse e aquele candidato, com relação a esse tipo de negociata, de barganha, seja quem for. E tem uma coisa, meus irmãos, nós não podemos trocar gato por lebre, porque muitas das vezes fazem até uma aparência muito pomposa e vistosa, que você até se engana e se ilude, e diz: rapaz, sabe que esse cara é o cara? Eu quero terminar dizendo que quando a gente vai comprar um carro usado, sabe o que aqui o comprador faz? Estou terminando. Ele procura ver a procedência do carro. Como era que esse carro era usado, o estado de conservação. Leva-se até para um mecânico que não conheça o dono, que não tenha ligação nenhuma com ele. Dá uma voltinha nesse carro aí, vê como é que está o ronco do motor, vê como é que está a caixa de marcha, se está pulando, saltando de marcha, vê a lanternagem, vê tudo. Vê a procedência. Quando um rapaz vai casar com a moça, se ele tiver juízo, e a moça também tiver juízo, vai procurar saber se esse rapaz era um bom filho, ou se essa moça era uma boa filha, se ela sabe pelo menos fazer um chá, quanto mais café. Porque se não souber, está tudo desmantelado. Eu não sei cozinhar, não sei fazer feijoada, não sei fazer macarronada, não sei fazer nem um chá, não sei nem fazer café. Está atolado esse rapaz. Numa época difícil dessa, procura saber se essa filha é uma boa filha, se esse rapaz é um bom filho, se ele é um rapaz decente, se ele é obediente, se ele é submisso, se ela é uma moça direita, se ela é uma moça caseira, se ela é uma moça que ajuda a sua mãe a lavar prato, a varrer casa, para poder você saber que vai casar com uma mulher que realmente vai lhe ajudar. Por que não olhar a procedência desses candidatos que estão aí? Irmãos, eu terminei. O recado foi dado. Mas eu tenho consciência diante do meu Deus, que essa palavra que Deus nos deu hoje à noite vai ajudar a muita gente, tanto que está aqui, quanto estão em casa nos assistindo, a saber em quem você, como cristão, deve votar. Que Deus nos abençoe. Amém. Agradeço a você, telespectador, que ouviu atenciosamente e entendeu o nosso recado, até porque nós estamos falando, e a nossa voz e a nossa fala é para aqueles que se dizem cristãos evangélicos, né? Cada um tem a sua posição. Nós não podemos abrir mão, não podemos negociar diante ou mediante as convicções que nós temos. Então, por isso que você deve sim exercer o seu direito de cidadania e também a sua responsabilidade cristã. Não estamos aqui fazendo a apologia nem propaganda nenhuma, né, de candidato ou partido A, B, ou C ou D. Estamos mostrando como nós, como cristão, devemos votar. Esta palavra nós transmitimos em nosso templo pela ocasião de um domingo que antecede as eleições do próximo domingo. Deus abençoe a todos vocês, que todos tenham um dia abençoado e as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo estejam sobre a sua vida e sobre toda a sua família. E até amanhã. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti.